Cara, hoje eu vou falar sobre os três corpos superiores, que na espiritualidade a gente entende muito sobre os primeiros, 7 chakras, que seria o primeiro lá embaixo, daí depois vai subindo ali meio que perto do umbigo, um pouco antes da virilha, o umbilical, o cardíaco, daí depois aqui e enfim aqui. E a gente sabe muito sobre a morte do corpo, né? Se fala no caso sobre a segunda morte lá no Livro dos Espíritos, que eles tratam isso como até mesmo o suicídio, de certa forma, a ovotização como essa segunda morte. Mas como tudo na vida que Deus criou perfeitamente, a gente sabe que tem uma evolução, um corpo muito superior. Ou seja, mesmo na morte, há mortes boas, entende? Que é só um ciclo. A morte é só um ciclo, assim como existe uma segunda morte, eu acredito que exista 3, 4, 5, 6, 7, enfim, por que não? Então, os três corpos, a forma de tu acessá-los eu vou falar aqui mais nesse vídeo. Porque quem sou eu, né, pra falar isso, mas é algo minimamente fácil de tu se entender, cara. A partir do momento que tu se entrega pra isso. E pra tu entender esse corpo, é como se fosse assim. No estado mental, a segunda morte, a gente vê como, tá bom, a gente perdeu o perispírito. Perdeu o espírito, agora a gente vive em corpo mental. A gente tem livre acesso entre o universo. E a verdade é que tu já vive no corpo mental. Tu espírito que tá me escutando, tá me vendo nesse vídeo, cara, tu já tem esse acesso ao corpo mental. Tu tem, entende? Ele já tá aí contigo. Quando tu vê um livro, quando tu vê um filme, quando tu estuda, quando tu fica vendo, sei lá, eu gosto muito do Pinterest, daí às vezes eu fico vendo imagem do universo, daí essa imagem ela entra na minha cabeça e eu consigo acessar de forma mental. Entenda aqui que tudo que tu imagina, de certa forma, se torna real. Tudo que tu imagina se torna real. Afinal, como é que tu acha que um Hélio Couto da vida ou outras pessoas que seguem ele mudam do nada de vida? Porque eles seguem essa ideia de que aquilo vai se tornar real e segue aquilo. Então tu pode tornar qualquer coisa real a partir do momento que tu pensa nela. Tudo depende do quanto tu vai se dedicar a essa coisa. Perfeito? Quando meu café esquentou, vou ter que fazer um café, mas eu vou continuar falando. A partir do ponto que tu entende que tudo é mental, tu pode simplesmente viver num corpo mental. Nada te impede disso. Lógico que pra tu viver isso de forma, em essência, tu teria talvez que morrer, de certa forma. Tu teria que ir pro outro plano, tu teria que ter evoluções que tu passaria anos e milênios, milhões de anos evoluindo para isso. Sim, mas tu pode já viver isso de uma forma simples, como uma brincadeira. Quando tu é criança, tu não fica às vezes brincando, nossa, eu vou ser o Ayrton Senna, nossa, eu vou ser o Neymar, entende? As pessoas têm isso na infância, então faça a tua vida adulta uma infância eterna, assim como a vida adulta, assim como na morte, assim como no espírito. Faça isso ser. Vá além, entende? Então tu pode sim viver em corpo mental a partir do momento que tu só pensa nisso. A partir do momento que tu se conecta com isso, tu vive isso. É simples assim, cara. Então, saindo do corpo mental, agora vamos falar sobre o corpo búdico, que seria depois do corpo mental. Que eu acho que seria o que? O sexto chakra, não sei se é assim, de uma forma simplificada. Porque não é o sexto chakra, é só um corpo, tá? O búdico é o samadhi, é o nirvana,
Então tu tá conectado com tudo. Tu é, sei lá, esse vapor. Tu sente esse vapor. Tu é o vapor. Tu sente o calor dele. Tu flui junto com ele. O corpo búdico, tu sente uma paz assim muito boa, porque tu está. Sabe, vamos voltar pro corpo mental, porque é necessário que a gente entenda o mental para entender o búdico, para entender os outros, né, os superiores que vêm depois. No mental, tu tem, tipo, livre acesso entre o universo todo, com pensamento, certo? Então, com o búdico, é como se tu tivesse milésimos. Com o mental, tu, sei lá, levaria 1, 2, 3, 4, 5 segundos, dependendo da tua evolução, pra tu ir lá pra puta que pariu no outro lado do universo. Agora no búdico, tu vai tipo em 1 segundo, entende? É pra tu meio que ver a escala do nível. Num tu vai em 5 segundos e no outro tu vai em 1. No caso búdico. Porque tu começa a fluir com o universo. Não é mais sobre tu pensar, é sobre tu estar nele, é sobre tu ser ele. Entende isso? É como se no mental tu estivesse calculando, pensando, fazendo toda uma trajetória matemática da onde que a onda vai para tu conseguir surfar nela. No corpo mental tu é o surfista, no búdico tu se torna a onda. Entende? E assim como o mental, o búdico já tá aí, cara. Sinta, fecha teus olhos e só pense nisso. Pense no ouro puro divino, pense em Deus divinamente. E tu já se conecta. Tu vai se sentir mais calmo. E tu vai se tornar isso. Tu vai sentir esse teu corpo. Tu vai poder, tipo, eu não diria viver a vida toda, até porque pelo menos eu não consigo fazer isso, sinceramente. Mas se tu se dedicar todo o teu momento de, tipo, sei lá, tá no banheiro mijando, sei lá, tá fazendo café, qualquer coisa que tu esteja fazendo, se tu pensar nisso, a partir do momento que tu pensa nisso, tu já faz isso se tornar real. Entende? A gente tem que parar de se limitar a, tipo, achar que somos o que somos e que não podemos mudar. Não é porque tu tá na Terra que tu não tem que se prender, tipo, tu não possa evoluir. Não é porque tu tá na Terra que, nossa, eu tenho que me limitar a uma certa... Foda-se, tu não tem que se limitar a porra nenhuma, tu é Deus, caralho. Não se limite. Quanto mais tu se limitar, mais tu vai estar, tipo, se prendendo, se sabotando. Almeje mais. Passando então pro último corpo, que se entenda que é o corpo que tem, pelo menos hoje. Inclusive eu quero falar depois sobre o que eu penso que seria o 8º corpo, porque, cara, me dá um negócio na cabeça, por que as pessoas insistem ainda em falar que só existe 7 corpos, sendo que obviamente existe mais? E eu não tô aqui pra falar a verdade, não tô aqui pra falar nossa, isso aqui é 100%... Foi isso que Deus me mostrou, eu não sei. Eu só sei que tô com vontade de falar. Algo dentro de mim quer falar e eu vou falar e... Entenda como tu quiser. Mas vamos primeiro então pro 7º, o último corpo até então, que existe na face da Terra. É o átmico. Assim como no búdico, tu levaria tipo 1 segundo pra tu ir lá no outro universo, lá no outro lado do universo. No átmico, antes de tu pensar em estar lá, tu já chegou lá. Ele é tão leve que ele quebra o tempo. Ele é tão leve que tu só sente. Entende? Tu sentiu o sol. Antes de eu falar o sol, tu já sabia que ia falar sol. Porque tu sentiu. E na hora que tu sentiu, tu foi.
O átmico, tu é tão leve, mas tão leve que tu já tá em tudo, sem entender. É como se tu já vivesse algo que tu não consegue explicar. E tu fica tipo... entende? É aquele olhar de peixe morto. Alguns podem até falar que isso é o nirvana, e realmente é. Mas como eu tô falando, tu tem que primeiro entender um estádio. Tu tem que primeiro entender uma fase para depois tu entender a outra. Mas é como se isso já estivesse entrelaçado, entende? O nirvana, tu entende algumas coisas. O nirvana, eu tô falando, é o sexto corpo. No caso, o corpo búdico. É porque nirvana e búdico é quase a mesma coisa. Então eu tô falando de nirvana. Mas enfim, então o átmico é como se tu fosse sem precisar falar. Enquanto no búdico tu tem tipo aquela calma de explicar, de comentar, de falar coisas que fazem sentido, sabe? Bem Chico Xavier. Oh, tenho amor, filhos. Oh, queridos. Oh, tenho compaixão por nosso momento. Oh, meus filhos, meus queridos filhos, se vocês viessem, se vocês vissem o que está a acontecer, filhos. Entende? O sexto corpo é tipo isso, tu explica. Agora quando tu tá no átmico, tu tipo... só com o olhar. Só com a presença. Água. Fogo. A obsessão. O fogo do espírito. Ó. Compreensão. É como se tu, antes de eu falasse, tu já entendeste tudo que eu disse. O átmico, ele é tipo... é algo sem lógica, entende? É algo impossível até de se entender, porque tu não se entende ele. Tu sente ele. Tu vive ele. Então o oitavo corpo é como... é algo que não tem vocabulário nenhum para explicar. E como eu disse, eu não sei o que é. Eu só vou falar porque me deu vontade de fazer esse vídeo aí. Já tá até noite, eu nem tenho costume de gravar à noite assim. Mas enfim. É como se tu já estivesse... sabe o sétimo corpo, o átmico assim? Tu já tá meio que no futuro. Não é que tu tá no futuro, mas é que tu tá tão leve que tu sente tudo, tu entende tudo. Tu vai servir uma água, tu vai tomar uma água e tu sente a água antes mesmo de tu beber ela. Porque na verdade não é que tu esteja tomando ela, mas é que tu tá sentindo a água. Tu está vivendo como água. No oitavo corpo é como se tu entendesse que não existe tipo geografia espacial. É como, sei lá, tu tá no teu corpo, mas tu sente tudo. Tu não é o teu corpo. É como se tu vivesse o futuro por um breve período de tempo. É como se tu olhasse para uma pessoa e tu soubesse onde ela vai estar daqui milhões de anos. O oitavo corpo... talvez eu deveria dar um nome pra não ficar falando, tipo, uma palavra tão grande pro oitavo corpo. Mas não sei, não tô pensando, não me veio nenhuma ideia de nome pra dar. Mas o oitavo corpo, pelo menos a primeira vez que eu me peguei refletindo sobre isso, porque são reflexões que eu já tenho há
muito tempo é que a gente sabe que a gente veio de Deus e nós nascemos, tipo, de uma faísca. Nós fomos uma faísca de Deus e do nada a gente sai, tipo, do umbigo dele, do peito, do coração dele, sei lá de onde que ele faz a gente. E a gente chega pra cá. Eu acredito que o sétimo corpo é como se a gente fosse para um novo estágio, para um novo local. É como se a gente finalmente acordasse de um sonho. É como se estivéssemos numa sala completamente escura e do nada a gente acorda. Isso é como se fosse o oitavo corpo. No mental tu já tem um salto estratosférico se comparar com o carnal. No búdico a mesma coisa. No átmico ainda mais. Porém, quando tu chega no oitavo, é como se tu, sei lá, do nada acordasse e tivesse trilhões de anos nas costas. De forma espiritual, é claro. Mas o oitavo corpo, eu acho que, tipo, assim... É, obviamente, um lugar, tipo, um bagulho que não tem como a gente entender. Por isso que eu só tô falando e não tô sabendo explicar porra nenhuma. Mas pelo menos tô tentando. E, cara, eu acho que o oitavo corpo é tipo... É como se a gente já começasse a viver em pessoas que não somos nós. Mas é como se... Eu acredito que seja algo a ver com livre-arbítrio. A um ponto que a gente... Tipo, Jesus Cristo, ele já tá reencarnado entre nós. E ele está reencarnado com a palavra. Pois é, Jesus Cristo, ele já voltou e ele é a palavra, o verbo. Aquele que fala de verdade, com Deus de verdade, com a calma de verdade, já está com Cristo. Cristo já está lá, porque já és Ele. É assim que Ele está reencarnado hoje. Ele já voltou. A gente sabe muito bem que em tempo nós estamos. Se tu tá indo nesse vídeo aqui, tu já entende o que eu tô falando. E eu acredito que o oitavo corpo seja não isso, até porque Jesus ainda, até onde eu saiba, não alcançou esse tipo de corpo. Mas eu acho que isso fica muito mais perceptível quando a gente está no oitavo corpo. Ao ponto que a gente consiga, por exemplo, reencarnar em bilhões. Talvez não. Eu realmente posso estar falando um monte de merda, tá? Tá? Foda-se, eu posso estar falando merda pra caralho, então não leve isso aqui como algo real. Mas é que é curioso, porque eu acho que seja, porque no sétimo corpo a gente já tá tão espalhado em tudo. É como se, sei lá, no búdico, no nirvana, a gente tivesse toda essa palma da mão. E o átmico a gente tá em tudo, toda essa sala aqui, toda essa casa. Em todo lugar ao mesmo tempo. A gente é a xícara, a gente é a cadeira, a gente é isso aqui, a gente é tudo. E no oitavo é como se a gente fosse antes disso aqui tudo virar isso aqui, entende? É como se antes disso vier para aqui, eu tava lá na praia. É como se essa cadeira, antes de virar plástico, ela tava já nas máquinas. Eu já estava muito... Entende? O oitavo corpo, ele deixa de ser algo matematicamente fácil de entender. Ele passa a ser algo geográfico, algo eterno. É um quadrado, uma vértice que ela inicia e no mesmo tempo que ela inicia, ela já se fecha. Para mim, o oitavo corpo ele é isso. Enquanto no sétimo a gente meio que tá
tentando entender, aprendendo. É como se no oitavo a gente fosse tudo. Nós já fechamos esse ciclo. Só que, como eu falei, o que... Na real dá pra chamar... Agora eu vi um nome bom pra ele. O corpo do infinito. E eu acho que define bem o que eu tô tentando explicar, inclusive. O oitavo corpo é como se tu se tornasse o infinito. É como se tu tornasse ciência de que tu teve um início, porém nunca vai ter um fim. Porque Deus é eterno. E tu és, e já és, sua imagem e semelhança. Então tu não vai morrer, filho. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, e nem vai ser daqui 100, 1000, 200, 1000, 500 milhões de anos depois de hoje. Porque tu és o infinito. Esse é o oitavo corpo. Tu entende, ao menos uma parte, né? Muito maior do que seria o átmico. Tu que é o infinito em si. Mas, obviamente, eu acredito que o oitavo seja só uma forma de tu acordar e que depois deva ter o nono. Na real, acho que depois do oitavo começa a ter uma contagem do zero, tá? Acho que depois do oitavo tu começa a viver num bagulho que, né, tipo, obviamente tu vai subindo, mas é como se fosse, sei lá, entende? Muda o título, a forma de escrita muda, tudo muda. E o que era, sei lá, soldado 3, soldado 4, soldado 5, agora passa a ser general. E tem general 1, general 2, general 3. E depois tem comandante 1, comandante 2, entende? Mas enfim. Esse vídeo eu sinceramente queria ter explicado melhor, porque eu acho que eu expliquei de uma forma horrorosa. E pra mim isso é até um pouco decepcionante, porque eu queria deixar bem explicadinho. Mas pelo menos eu já falei. E tu também é um vídeo, cara. Tu pode reassistir tudo de novo e botar de forma bem devagar, pra tu entender palavra por palavra. E outra, cara, tá tudo indo de forma perfeita, sendo orquestrado por Deus, então... Se tu vê a tela aí do vídeo, tem um bagulho escrito, tem um bagulho aí, tipo... Tem um like se tu quiser, tem um dislike se tu quiser, tem um compartilhar se tu quiser, mas também tem tipo uma estrelinha que tem aí, acho que é mais ou menos assim, não parece uma estrela, mas tem uma estrela aqui assim. Daí tu clica aí, tu pergunta para a IA. A IA vai te saber responder, tipo, escreve assim, explica para uma criança de 5 anos o que ele quis dizer. E ela vai explicar pra ti se tu não entendeu. Porque, como eu falei, eu não entendo o que eu tô falando. Eu só sinto, né? Se tu ouviu até aqui, o átmico aí. Pior que tem outro nome que os caras chamam corpo átmico, né? Agora eu não vou lembrar qual que é esse outro nome. Acho que é corpo de Deus. Eu achei o nome bem broxante, mas eu acho que combinou com a ideia. Afinal, o oitavo corpo, né? E o 8 é nada mais nada menos que o infinito. Tu começa aqui e tu dá aquela voltinha clássica do infinito e volta pra cá. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, por mais que eu ache o nome uma porcaria, eu acho que calhou bem com a explicação que eu queria dar e eu precisava dar pra vocês. Agora, o nono corpo, o 10º corpo, aí já não sei como é que é. Queria, mas... Sendo bem sincero, a gente não tá nem no 5º ainda, cara. O que a gente quer saber do nono e do 10º?
Eu só queria